Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one kid. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a last beat or what. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control of things. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he said, oh, it's probably something different. It's probably a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking outside. I could see what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Nesse vídeo eu vou cobrir os eventos e os fatos do massacre de Columbine, um dos mais tristes casos de ataques em escola da história. Esse vídeo não tem a intenção de glorificar ou perpetuar esse crime, e sim de tentar entender um dos casos mais notáveis de ataques em escolas já ocorridos, desde seu planejamento até suas consequências, para compreendermos melhor o que aconteceu e, principalmente, o porquê. Se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais, mistérios e histórias inexplicáveis, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Em 20 de abril de 1999, 2 estudantes entraram em sua escola, no Colorado, nos Estados Unidos, e iniciaram um verdadeiro massacre que deixaria 12 estudantes e um professor mortos. Esta lamentável história levanta até hoje dúvidas e teorias sobre as ações de Eric Harris e Dylan Klebold. Por que este caso em específico transformou-se em uma espécie de referência para outros atiradores? Ele não foi o primeiro, como alguns podem imaginar. Na verdade, ele não foi nem o primeiro daquele período. Em maio de 1998, um garoto de 15 anos matou seus próprios pais. No dia seguinte, ele foi até sua escola, em Springfield, no Oregon, e tirou a vida de mais 2 pessoas, além de deixar outros 25 feridos. Ele usava um sobretudo, assim como Eric Harris e Dylan Klebold fariam cerca de 10 meses depois, em Columbine. A diferença entre estes 2 casos não está apenas no número de vítimas, mas sim no motivo. O atirador de Oregon disse que ouvia vozes em sua cabeça havia anos e acreditava que a Disney teria colocado um chip em seu cérebro. Ele fez o que fez, pois as tais vozes teriam dito para ele fazer. Já os atiradores de Columbine, Eric e Dylan, fizeram para inspirar uma geração de atiradores depois deles, o que, tragicamente, eles fizeram. Absolutamente ninguém estava preparado para as dimensões do ataque e, por conta disso, algumas vítimas tiveram que defender a si mesmas por quase 1 hora depois dos primeiros tiros serem disparados. O massacre foi elaborado e planejado com quase 1 ano de antecedência, e os assassinos foram tão frios que gravaram este período de planejamento. As fitas revelaram detalhes macabros, como uma conversa onde eles debatem quem ficaria com os direitos autorais de um possível filme do caso, e chegam até mesmo a sugerir diretores para a obra. Em outro momento, se gabam da tormenta e o caos que provocariam, até mesmo rindo do estresse pós-traumático que os sobreviventes teriam que lidar por causa deles. Durante a fase de planejamento do ataque, eles desenharam uma planta da escola e chegaram a realizar um estudo,
com o intuito de descobrir quais dias, horários e locais haviam mais pessoas concentradas. E pelos seus cálculos, se eles agissem na cafeteria por volta das 11h17 da manhã, poderiam atingir o maior número de pessoas possíveis. Além de tudo isso, fizeram uma espécie de treinamento e simulação com armas. O fato de não haver mais vítimas se dá pela pura coragem e rapidez de pensamento dos funcionários e estudantes presentes no ataque. As primeiras especulações após o ocorrido teorizaram diversos tipos de motivos e abordaram a hipótese de que Eric e Dylan foram vítimas de um bullying impiedoso praticado por seus colegas de escola e, para se vingarem, realizaram o ataque. Mas isso não é bem verdade. Quando averiguada mais a fundo, a verdade é que eles eram dois adolescentes que viviam em bons lares e que tinham um círculo de amigos na escola. Eles não eram duas pessoas frágeis ou vulneráveis. No começo de seu último ano na escola, eles conheceram por meio da internet um grupo chamado A Máfia do Sobretudo. Um grupo de aproximadamente 10 garotos antissociais que usavam sobretudos pretos o tempo inteiro e diziam não se adequar ao estilo americano de vida. Você deve pensar que Eric e Dylan foram influenciados por esses garotos, mas a verdade é que eles também não gostaram muito desse grupo. De acordo com estudiosos do caso, a opinião das pessoas sobre a dupla, antes dos ataques, era de que eles eram boas pessoas, garotos sociáveis, com amigos, que não eram nada próximos de radicais, ou pelo menos assim parecia. Nas férias anteriores ao ano do ataque, eles conseguiram um trabalho numa pizzaria local. Eric era um funcionário tão exemplar que foi rapidamente promovido a gerente de turno. Um dos tais garotos da máfia do sobretudo também trabalhava na pizzaria, e os três passaram uma boa parte do tempo juntos. Durante este período, eles passaram a se identificar como nazistas, idolatrando Hitler, e algumas pessoas chegaram a dizer que eles escolheram 20 de abril como a data do ataque porque é a data de nascimento do líder nazista alemão. Dylan era especialmente racista e não fazia questão de esconder. Eric não falava tanto sobre o assunto, mas parecia ser mais fascinado pela ideia de genocídio. Eles se divertiam nas aulas fazendo desenhos de suásticas. Não é bem o tipo de atitude que faria deles pessoas extremamente populares, mas também garantia que ninguém são o suficiente mexesse com a dupla. Agora, se eles se sentiam diferentes, anormais, provavelmente, mas não seria verdade dizer que ambos eram humilhados no convívio escolar por isso. Dylan tinha 17 anos e sofria com síndromes de paranoia e depressão. Era propenso a automutilações e pensava muito sobre suicídio. Em seu caderno foram encontradas declarações sobre como ele se sentia exilado e que achava que o mundo conspirava contra ele. Mas também foram achadas poesias sobre amor, com desenhos de coração. Eric tinha 18 anos e era considerado carismático, mas também manipulativo. Assim como seu amigo Dylan, ele era um bom aluno, tendo até mesmo adiantado algumas matérias na escola. Ele era filho de militar e estava constantemente mudando de cidade em cidade, até que sua família finalmente estabeleceu-se no Colorado, em 1993. Eric queixava-se de ter que se mudar constantemente. Ele não gostava de ser o garoto novo na escola e canalizava todos os anos de frustração em seu caderno, onde desenhou diversas ilustrações homicidas, chamando-as de O Livro de Deus. Em uma de suas páginas, 4 meses antes do ataque, Eric escreveu, abre aspas,
Eu gostaria de pegar um calouro na nossa escola e destroçar ele como um lobo. Mostrar a ele quem Deus é. Fecha aspas. Nas atividades escolares, Dylan chegou a participar de atividades no clube de teatro, enquanto Eric frequentava os jogos de futebol para torcer por seu irmão mais velho. 3 dias antes de abrirem fogo na escola, eles chegaram a ir ao baile de formatura. Um fato bizarro é que o par de Dylan no baile foi quem comprou para eles as armas utilizadas no ataque. Existia uma falha no sistema de compra de armas que permitia que uma pessoa comprasse uma arma em uma feira de venda de armas sem precisar passar por um período de espera obrigatória. Aparentemente, os dois estudaram especificamente sobre esta falha e enganaram a menina, contando uma história de que as armas seriam usadas para caçar cervos nas florestas. Outro fato sempre questionado é o seu ódio por atletas em geral. Embora existam alguns fatores que levam a acreditar que isso seria verdade, fato é que o ataque não foi na quadra de basquete ou no campo de futebol. A verdade é que a maior parte das mortes aconteceu na biblioteca. E mais, metade das pessoas que eles mataram não eram atletas. Por isso, os investigadores chegaram à conclusão que o ataque teria uma motivação mais baseada na fama e menos em uma espécie de vingança dos nerds. No fatídico dia 20 de abril de 1999, Eric e Dylan estavam às 6h30 da manhã jogando boliche com alguns amigos, brincando e rindo. Absolutamente ninguém desconfiava do que aconteceria apenas algumas horas depois. Um garoto chamado Brooks Brown foi um dos primeiros a avistar a dupla estacionar em uma vaga no estacionamento da escola. Era o meio da manhã. Eric estava usando seu típico sobretudo, longo e negro, mas neste dia ele também portava uma mochila de viagem. Quando Brooks o viu, chegou a iniciar uma espécie de repreensão a Eric, falando sobre um teste que ele havia perdido naquela manhã. Eric respondeu, dizendo que não importava. Quando Brooks insistiu na chamada de atenção, Eric o interrompeu, olhando profundamente em seus olhos, com semblante sério, dizendo, abre aspas, Brooks, eu gosto de você agora. Saia daqui. Vá para casa. Fecha aspas. Os dois tinham uma amizade complicada. Brooks e Dylan eram amigos na escola fundamental. E depois Dylan conheceu Eric, alguns anos depois. E os três começaram a andar juntos no primeiro ano deles em Columbine, em 1995. Mas logo ficou claro para Brooks que Eric era um garoto estranho e instável, e Dylan parecia ser facilmente manipulado por ele. Alguns anos antes do massacre, os pais de Brooks reportaram à polícia que Eric tinha um site onde ele postava ameaças de ataques com bombas e assassinatos. O site contava até mesmo com uma lista de alvos, e Brooks era um deles. Acontece que Brooks e Eric viviam apenas alguns minutos de distância um do outro, e como Eric ainda não dirigia, ele contava com a carona de Brooks para levá-lo até a escola. Mas os constantes atrasos de Brooks levaram Eric à loucura. Eventualmente, os dois tiveram uma discussão acalorada e Brooks disse que não o levaria mais a lugar algum. Eric retaliou, jogando um enorme pedaço de gelo no para-brisa do carro. Para se vingar do para-brisa, Brooks disse ao pai de Eric que ele estava bebendo, brigando e vandalizando algumas casas na região. Eventualmente, Eric convenceu seu pai de que ele era inocente e que Brooks era um mentiroso, e foi assim que o nome de Brooks foi parar na lista de vítimas de Eric. Curiosamente, quem avisou Brooks sobre o tal site foi Dylan, fazendo Brooks prometer que não iria entregá-lo para Eric.
Quando Brooks começou a receber e-mails anônimos com ameaças, seus pais oficializaram o tal fato às autoridades. Mas a polícia não conseguiu provar que Eric estava por trás das ameaças, uma vez que o site havia sido retirado do ar e as contas de e-mail deletadas. Os investigadores chegaram a verificar alguns locais citados por Brooks e encontraram alguma evidência da possibilidade de bombas. Um mandado de busca foi emitido para a casa de Eric, mas jamais foi cumprido. Um pouco depois disso, Dylan e Eric foram presos, mas não por fazer ameaças de bombas. Eles foram pegos tentando roubar alguns equipamentos eletrônicos da van de um vizinho. Os dois foram alocados em um programa de recuperação para menores, que consistia em atender aulas de controle de raiva e fazer serviço comunitário. Eles foram tão bem no programa de recuperação que receberam um elogio do responsável, mas estavam longe de estar reabilitados. De acordo com um formulário preenchido pelo próprio Eric, a pedido de seu terapeuta do programa de reabilitação, Eric tinha problemas com autoridade, raiva, pensamentos homicidas, inveja, mudanças repentinas de humor e muitas outras coisas. Quando solicitado a explicar seus sentimentos, ele escreveu, abre aspas, pavio curto, diversas vezes com raiva de qualquer coisa que eu não goste, como pessoas que eu não tenho nenhum respeito me dizendo o que fazer, me dizendo o que pensar. Eu tenho muitas piadas e pensamentos internos para ter muitos amigos. Ou odeio coisas demais. Fecha aspas. Baseado nesta resposta, seu psicólogo aumentou sua dose de remédio antidepressivo. Muitas perguntas sobre o uso da medicação ficaram sem respostas até hoje. Algumas fontes relatam que ele parou de tomar o remédio antes dos ataques, referenciando exames toxicológicos que apontam que nenhum dos dois tinham traços de drogas ou álcool no sangue. Outras fontes já falam que eles tinham níveis terapêuticos de antidepressivo em seu sistema, alegando que Eric ainda estava utilizando os remédios quando tudo aconteceu. Bom, de uma forma ou de outra, foi em 1998 que eles começaram a planejar o dia do julgamento, como eles apelidaram. Alguns meses antes do atentado, Brooks e Eric fizeram as pazes, mas Brooks nunca esqueceu o quão perigoso Eric era. Logo, quando Eric disse a ele, naquela manhã, para ir para casa, ele foi. Brooks estava a apenas alguns quarteirões de distância quando começou a ouvir os tiros. Era 11h19 da manhã. Como muitas das pessoas naquele dia, em um primeiro momento, ele pensou estar ouvindo fogos de artifício. Mas não demorou muito para ele começar a ligar os pontos, pensando na mochila que Eric carregava, em como ele havia estacionado o carro fora do local de costume, e de como aqueles barulhos pareciam menos e menos com o som de fogos. O que todos descobririam mais tarde era que a tal mochila abrigava uma das muitas bombas que a dupla havia construído, utilizando botijões de propano. Pelos cálculos dos dois, o maior número de estudantes estaria na cafeteria por volta das 11h17 da manhã, e, portanto, eles plantaram 2 bombas em seu interior, para logo em seguida estacionar seus carros flanqueando a saída mais próxima. A ideia original era de que quando as bombas detonassem e os estudantes saíssem, eles estariam lá, com as armas, aguardando-os. Também haviam bombas plantadas em seus próprios carros, armadas para detonar muito depois, quando os primeiros socorros chegassem. E isso não é tudo. Uma outra bomba de propano, assim como outros tipos de bombas caseiras, foram plantadas a quase 5 quilômetros de distância da escola, em um campo. As bombas caseiras explodiram no mesmo momento que o ataque começou na escola. Elas serviriam como distração, dando a eles mais tempo para o ataque.
Felizmente, a bomba principal de propano, plantada no campo, não detonou, o que trouxe menos problemas para as autoridades lidarem com o fogo e a distração. Depois que eles saíram do boliche, começaram a fazer os preparativos para o ataque. Como eles tinham pouco tempo e provavelmente estavam nervosos, montaram os detonadores de forma errada e, portanto, nenhuma das bombas de propano explodiram. Muitas coisas não aconteceram de acordo com seu plano diabólico, mas a dupla estava preparada para improvisar. A primeira vítima foi Rachel Scott. Ela estava almoçando com um amigo no gramado em frente à cafeteria. Rachel, que era constantemente ridicularizada por sua fé, levou 4 tiros. O amigo foi baleado 8 vezes no peito. Ele sobreviveu, mas ficou parcialmente paralisado. Em suas memórias daquele dia, ele disse que viu Eric em pé, em cima de Rachel ferida, perguntando se a menina ainda acreditava em Deus. Quando ela disse, "Você sabe que sim?", ele respondeu, "Então, vá ficar com ele", para em seguida disparar de novo, desta vez na cabeça. 3 outros estudantes que estavam saindo da cafeteria para fumar também foram alvejados. Daniel Robel foi morto e seus 2 amigos foram severamente feridos, mas sobreviveram. Outros 5 estudantes foram atingidos. Eles estavam do lado de fora, conversando e esperando a fila da cafeteria diminuir. Apesar de todos estarem feridos, 4 deles conseguiram fugir e se abrigar contra os tiros. O 5º estudante estava simplesmente muito ferido para correr, mas fingiu-se de morto e isso salvou sua vida. Dylan entrou primeiro na cafeteria, mas surpreendentemente não abriu fogo de imediato. Investigadores apontam que ele provavelmente estava se questionando o motivo das bombas não terem detonado. Dali, ele subiu para o 2º andar, onde Eric já havia atirado em Anne Marie Hochhalter, ferindo-a e paralisando-a para sempre. Os médicos que a atenderam disseram que ela ter sobrevivido havia sido um milagre. Entretanto, tragicamente, 6 meses depois de Columbine, sua mãe cometeu suicídio. O trauma foi demais para ela. Testemunhas disseram que os atiradores jogaram diversas bombas no gramado e no telhado da escola antes de entrarem. Eles diziam coisas do tipo, abre aspas, "Isso é o que nós sempre queríamos fazer. Isso é demais", fecha aspas. Uma professora chamada Patty Nilsson estava trabalhando como monitora dos corredores quando viu a dupla do lado de fora, segurando as armas. Ela pensou que eles estivessem fazendo algum tipo de vídeo para a escola, e quando estava se dirigindo para repreendê-los, foi alvejada pelas janelas. Um outro estudante também foi ferido no processo, mas ambos conseguiram sair dali e entrar na biblioteca, onde a professora gritou para que todos procurassem abrigo. Do lado de fora, no corredor, Eric e Dylan atiravam para todos os lados, jogando bombas e rindo enquanto o alarme de incêndio soava. Apenas alguns minutos depois, a dupla entrou na biblioteca. O massacre naquela sala durou cerca de 7 minutos, mas provavelmente deve ter parecido com a eternidade para as dezenas de estudantes e professores que estavam presos lá dentro. A primeira vítima da sala foi Kyle Velasquez. Ele era um menino gentil que sofria com uma deficiência mental. Ele ficou tão confuso e assustado com os tiros e bombas que congelou sentado no assento da mesa, ao invés de esconder-se embaixo das mesmas, como todos haviam feito. Dylan atirou contra a nuca do garoto, matando-o instantaneamente. Depois, eles gritaram,
Abre aspas. Todos os atletas de pé. Qualquer um com uma camisa com um símbolo esportivo está morto. Fecha aspas. Esta declaração seria o motivo dos atiradores de Columbine serem sempre taxados como vítimas de bullying que odiavam atletas. Mas quando se para analisar as vítimas, esta teoria cai por terra, uma vez que claramente, literalmente, todos eram seus alvos. A esta altura, a polícia havia chegado ao campus e Eric e Dylan dispararam diversas balas pelas janelas e a polícia disparou de volta. Surpreendentemente, ninguém foi atingido. Eric começou a andar em volta das mesas e disparou sem olhar por baixo de uma delas. O disparo atingiu e matou Steve Kernel, que tinha 14 anos, a mais jovem vítima do massacre. Ele procedeu atirando embaixo de outra mesa, acertando uma garota de raspão no ombro e no pescoço. Quando ela gemeu de susto e dor, Eric gritou, abre aspas, pare de chorar como uma puta, fecha aspas. Na próxima mesa, começou a bater violentamente com as palmas das mãos contra o topo da mesma, numa tentativa de aterrorizar quem estivesse embaixo. Logo em seguida, ele abaixou-se e disse, peekaboo, e foi assim que ele atirou e matou Cassie Bernal. Os próximos que perderiam suas vidas seriam Isaiah Shoels e Matthew Catcher, ambos atletas populares na escola. A dupla gritava, abre aspas, quem está pronto para morrer agora? Fecha aspas, cercando as mesas juntos e disparando para todos os lados. Múltiplos estudantes foram feridos e Lauren Townsend foi morta. Quando ela foi atingida, estava protegendo uma amiga, confortando-a, dizendo que tudo ficaria bem. A amiga que ela tentou proteger sobreviveu. John Tomlin também estava segurando a mão de uma amiga, tentando acalmá-la, quando foi atingido e morto. Kelly Fleming era nova em Columbine e passava os intervalos na biblioteca, escrevendo poesia. Ela faleceu, atingida nas costas. Daniel Mauser tentou lutar, arremessando uma cadeira contra Eric, mas logo foi abatido a queima-roupa. Curiosamente, o pai de Daniel contou à mídia posteriormente que ele e seu filho conversaram semanas antes do ataque sobre as falhas que permitiriam alguém comprar uma arma em uma feira sem o devido tempo de espera obrigatório. Os atiradores continuaram a cercar e atirar por todas as mesas, ferindo diversos estudantes e atingindo fatalmente Corey DePutter. No momento que eles deixaram a biblioteca, 10 estudantes haviam sido mortos e outros 12 estavam severamente feridos. Assustados com a possibilidade dos atiradores voltarem, todos que conseguiram deixaram a escola da forma que podiam, seja pelas saídas comuns, de emergência e até mesmo pelas janelas. Eric e Dylan deram uma última ronda pela escola, jogando coquetéis Molotov por seu caminho. Eles checaram a cafeteria, que estava vazia desta vez, e verificaram as bolsas das bombas que não explodiram. Resolveram voltar até a biblioteca, onde todos já haviam escapado, exceto 2 alunos que não conseguiram andar por conta de seus ferimentos. A dupla trocou tiros com os policiais uma última vez, por volta de 12:05. 3 minutos depois, eles cometeram suicídio. Testemunhas que estavam trancadas em uma sala próxima disseram ter ouvido uma contagem regressiva dos dois, seguida de barulhos de tiros. Eric atirou com sua espingarda contra seu céu da boca, enquanto Dylan disparou contra a própria têmpora. Ao 12:06, a primeira equipe da SWAT entrou na escola.
eles percorreram os corredores da escola sem saber que os atiradores estavam mortos. Na verdade, havia tanto caos, confusão, fumaça, fogo e gritaria, além do som dos alarmes de incêndio, que eles não tinham certeza de quantos os atiradores eram e se estavam mantendo reféns. Vendo os paramédicos do lado de fora, alguns estudantes escreveram um cartaz dizendo, abre aspas, sangrando até a morte, fecha aspas. Eles estavam tentando conseguir ajuda para o professor William Dave Sanders, que estava com um sangramento severo em uma das salas. Graças às ações do professor na cafeteria e em outros locais, centenas de estudantes conseguiram fugir da escola. Ele ainda correu em direção aos atiradores, numa tentativa de pará-los, mas infelizmente não conseguiu. Mesmo ferido, ele rastejou até uma das salas, onde os estudantes procuraram ajudá-lo. Mas como a polícia desconfiou que o cartaz poderia ser uma armadilha plantada pelos atiradores, o socorro nunca chegou a tempo e ele pereceu às suas feridas. Dave foi o único professor a ser morto naquele dia. Infelizmente, este tipo de ataque não termina com a captura ou a morte dos autores. Enquanto que diversos sobreviventes e até mesmo a mãe de Dylan escreveram livros sobre o ocorrido, diversos outros sobreviventes sofrem até os dias de hoje com um debilitante transtorno de estresse pós-traumático. Um estudante que presenciou a morte do professor Dave Sanders cometeu suicídio. Outro desenvolveu um vício no remédio que tomava para as dores de suas feridas e faleceu devido a uma overdose acidental do remédio. As consequências deste terrível evento persistem por diversos anos. As autoridades construíram um memorial para as vítimas do ataque, no outro lado da rua da escola, com os nomes das pessoas que perderam suas vidas naquele dia. No colégio, eles construíram uma nova biblioteca para substituir aquela onde tantos haviam perdido suas vidas. Os sobreviventes e parentes das vítimas tentam continuar vivendo, da melhor forma que podem. O pai de Daniel Mauser ajudou a passar uma emenda, cobrindo as falhas de segurança na compra de armas de fogo. E por todo o país, funcionários e estudantes das escolas são treinados sobre o que fazer no caso de um ataque. Infelizmente, como vimos em outros crimes como este nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, nem sempre os treinamentos funcionam. O massacre de Columbine consta até hoje como um dos piores ataques em escolas, não só dos Estados Unidos, mas como da história do mundo. Investigadores, psicólogos e estudiosos procuram tirar conclusões com o objetivo de prevenir futuros ataques. Mas, infelizmente, o caso de Columbine continua a inspirar outros atiradores até os dias atuais. Mas o que eu realmente quero saber é: quais motivos você acredita que levam alguém a cometer este tipo de ataque? Existe alguma forma de identificar pessoas que são propensas a cometer tais atrocidades? E mais, o que você acha que poderia ser feito tanto nas escolas quanto na sociedade para estarmos preparados em caso de um novo ataque? Deixa aí nos comentários a sua teoria desse caso que realmente eu não sei dizer se foi solucionado ou não.